Olá pessoal, quero desejar um forte abraço aos amigos da velha guarda. Convidar você que me assiste a participar dos grupos. A gente tem grupo de Telegram e de WhatsApp, estão disponibilizados nos links aqui embaixo, né? Vai lá, entra, publica seu conteúdo, faz seu comentário. E hoje eu vou falar de uma obra que me surpreendeu muito, né, do Juan Antônio Rivera, O que Sócrates diria a Woody Allen. É um livro que eu ainda não finalizei, né? Estou um pouco mais além da metade, mas não resisto em comentar essa obra. Inclusive tive problema com o livro para chegar, comprei, o livro não chegou, teve que comprar de novo. Algo que está acontecendo agora com outro livro que eu comprei também, Lima Barreto, estou com esse problema. E aqui, veja, é um livro que eu comprei para me distrair. O propósito não era de forma nenhuma obter qualquer tipo de aprendizado, porque, veja, eu gosto muito do Woody Allen, né? Quem me conhece sabe disso, é o meu diretor favorito do cinema. E fala em filosofia, Sócrates e Woody Allen, eu fiquei curioso, né? Falei, poxa, deve ser legal, deve ser divertido, pensei eu, né? Deve ser muito divertido. O que eu não esperava é que o Juan Antônio Rivera fosse catedrático em filosofia no IES de Barcelona, né? Universidade de Madrid. Então, assim, também, né, ele também obteve sua licença pela Universidade de Madrid, né? Então, ele é um professor que se mostrou, pelo menos nessa obra, na minha concepção, muito capacitado, né, para tornar a obra atraente e, ao mesmo tempo, com conteúdo, densa, né? Vou falar basicamente de 5 digamos, conceitos filosóficos que eu já tirei com um pouco que li desse livro. Ele apesar do nome, né, o que Sócrates diria a Woody Allen, apesar desse nome, ele não fala propriamente dos filmes do Woody Allen, ele fala de cinema, ele faz uma conexão entre filosofia e cinema. E muito, muito bom, porque ele vai narrando filmes que são geralmente clássicos, né? Fala de Cidadão Kane, por exemplo, fala do Homem de Família, fala até Jurassic Park entra aqui, né? Mas fala mais de filmes clássicos, né? Alguns até que eu não assisti, não tive a oportunidade de assistir, O Colecionador, apesar de, pelo que ter sido narrado aqui, me parece muito com uma série da Netflix, Você, que eu assisti, o nome da série, Você, né? A história parece ser bem parecida. E ele descreve as histórias, ele faz uma espécie de sinopse em que ele vai definindo assim, os personagens, a posição de cada um. Ele narra as histórias, eu diria, com um sabor muito bom, muito bem trabalhada com as palavras, né? A narração dos filmes. Né? Dá até vontade de ver alguns desses filmes que ele narra, de tão saboroso que é, de tão saborosa a forma como ele narra esses filmes. E aí, em seguida, ele vai fazendo digamos, a conexão com a filosofia. E vai mostrando o quanto esses conceitos filosóficos que eu vou trazer aqui, falar brevemente sobre eles, eles estão ligados nesses filmes, né? Como você encontra eles nesses filmes. Né? E torna o filme muito mais interessante. Essa é a verdade. Depois que você lê o livro, quando você viu o filme, dá vontade de rever, né? E quando você não viu, dá vontade de ver, porque ali você tá abrindo a sua mente para enxergar as mesmas cenas, porém com uma ótica filosófica bem mais interessante, bem mais enriquecida. Né? Então, por exemplo, o primeiro conceito que ele trouxe aqui para mim, né? Eu reconheço, assim, ainda tenho muito o que evoluir filosoficamente em leituras que estão na minha lista e que ainda não chegaram, né? Agora mesmo eu estou para ler, meu pai me emprestou aí o Genealogia da Moral do Nietzsche, Friedrich Nietzsche, né? É um dos livros que eu espero aí conseguir ler esse ano. E tem um conceito aqui de Nietzsche, né? O amor fati, né? O amor fati é o conceito, é a visão de que você, digamos, está prosa, satisfeito, nem um pouco arrependido com as decisões que tomou na sua vida e basicamente você não voltaria, não mudaria nada no passado e diria assim, a vida que você tem é mais ou menos, diria, a vida que você idealizou, né? Que você queria ter. Você acha que não precisa mudar nada,
né? Basicamente é essa visão do amor fati, que é um conceito nietzschiano, né? E ele vai comparar isso com, por exemplo, o filme O Homem de Família, né? Não vou ficar aqui fazendo essa linkagem, não sugiro que vocês comprem o livro para vocês verem mais ou menos onde que entram esses conceitos filosóficos, né? Em que filme que entram, em que situações que eles entram, né? E como é muito mais interessante quando você entende que há filosofia dentro do cinema, né? E para se contrapor ao amor fati, né, ele vai comparar com o Goethe, né? Ele dá um nome aqui, eu não me recordo agora, é uma espécie de ambição faustiana, né? Em que seria o contrário disso, seria você pensar assim, poxa, se eu tivesse mudado, muita gente tem isso, né? Muita gente tem, se eu tivesse mudado, tomado uma decisão diferente naquele momento da minha vida hoje seria completamente diferente, né? Você pensa assim, ali eu errei, ali se eu mudasse teria sido tudo melhor, né? Aquele arrependimento amargo que fica nos espezinhando ali, né? Seria o contrário do amor fati, né? E o filme O Homem de Família vai trazer essa oposição entre esses dois conceitos, né? Muito interessantes, né? Do Goethe com do Nietzsche, né? Outro conceito que eu achei muito interessante, trazido pelo Juan Antônio Rivera para mim, assim, claro, se eu tivesse um conhecimento mais profundo de filosofia, certamente esses conceitos não seriam novidade para mim, né? Eu estaria só ratificando, né? Mas no caso para mim foi novidade, então por isso o livro acabou acrescentando muito, sendo muito mais do que apenas divertido, né? O outro conceito foi o subproduto, né? O subproduto é a ideia de que você, ele até fala, né, no capítulo em que coisas que nós não podemos ter só porque queremos, né? Então, você desejar uma coisa, não, só de algumas coisas, pelo fato de você desejar elas, dificulta você obtê-las, né? Então, por exemplo, no filme Colecionador que ele fala, né, o homem sequestra a mulher e quer obrigá-la a se apaixonar por ele. Mas quanto mais ele faz isso, menores são as chances de efetivamente a mulher se apaixonar por ele, porque, veja, o amor é um subproduto, né? Um subproduto seria, digamos, ele faz a comparação com, por exemplo, a marcenaria, né? Que você corta a lenha e o subproduto é a serração, né? Você não tinha intenção de fazer a serração, você tinha intenção de cortar a lenha, mas você lucrou com a serração. O subproduto é aquilo que se produz sem a intenção, né? Pois se você tivesse a devida intenção de obtê-lo, você não conseguiria, né? Essa é a ideia do subproduto. Então veja, o exemplo clássico que ele dá, né, é justamente o filme Colecionador, né, que o homem sequestra a mulher pretendendo fazer com que ela se apaixone por ele, e naturalmente ao fazer isso aí mesmo é que fica praticamente impossível que ela se apaixone por ele, né? Pois o amor é um subproduto. Outro exemplo que ele dá muito interessante na questão do subproduto é uma brincadeira do tapete mágico, né? Que você dá para a criança o tapete mágico e fala, olha, esse tapete voa, faz tudo o que você quiser, é só você não pensar na palavra Aladim, que aí ele funciona. Quando você fala não pode pensar na palavra, aí acabou, ferrou. Você vai pensar toda hora, não consegue tirar isso da cabeça e naturalmente o tapete não vai funcionar, né? Então, ele dá isso como exemplo de coisas que você não consegue apenas com a vontade e veja, o pensamento, né? O pensamento a ideia de não vou pensar nisso, né? Não pensar em alguma coisa é um subproduto, na verdade, de algum outro foco que você dá, né? Então, quando você diz que não quero mais pensar, estou decidido a não pensar nisso. Ele fala, por exemplo, da insônia também, né? Estou decidido que vou dormir. Se você se concentrar muito em dormir, é justamente que você não vai conseguir dormir, porque você só vai conseguir dormir quando você se despreocupar dessa missão de ter que dormir, né? Então, também, nesse caso, dormir é um subproduto para quem sofre de insônia, né? Além disso, um conceito maravilhoso que ele trouxe do Edmund Burke, né, da sabedoria sem reflexão, né? Ele mostra que, já de acordo com a filosofia conservadora do Edmund Burke, muito do que nós sabemos, nós não sabemos que sabemos. E se nós começarmos a refletir muito, deixaremos de saber, né? Ou pensamos que sabemos, mas não sabemos verdadeiramente, né? E aí ele fala justamente, por exemplo, da bicicleta, andar de bicicleta. A gente pensa assim, que quando você está caindo muito por um lado, né, você se perguntar para qualquer pessoa, você vai dizer, o que você faz para poder não cair? Você joga o corpo para o outro lado. Né? De acordo com o Antônio Rivera, não é isso que nós fazemos, efetivamente. O que nós fazemos é virar o guidão. Né?
jogar o corpo para o outro lado apenas aceleraria o processo de queda, né? Então, na verdade, nós sabemos o que deve ser feito, mas na hora de expressar, nós pensamos de outra forma e falamos outra coisa. Então, na verdade, é um exemplo de sabemos, mas não sabemos que sabemos, não sabemos como, né? Só sabemos fazer, não sabemos explicar, né? A sabedoria sem reflexão. Claro, lógico que isso está muito ligado à questão dos costumes, né? Que dentro da filosofia conservadora explica muito dos costumes, da formação dos costumes. Nós temos a tendência a acreditar que tudo é muito racional e, na verdade, às vezes essa racionalidade não é verdadeira. Ela advém de uma sabedoria sem reflexão, como bem colocou o Edmund Burke, né? Simplesmente você sabe fazer a coisa, você sente intuitivamente que aquilo é o melhor, que é o mais certo, né? Na prática você faz, toma aquela atitude e quando você vai teorizar você pensa o contrário, você começa a racionalizar e isso se torna menos sábio, né? Quando você começa a racionalizar. E daí deriva o outro conceito que eu ia colocar aqui, que é a chamada lenda intelectualista, que é o oposto da sabedoria sem reflexão. A lenda intelectualista é a ideia de que racionalizando nós podemos obter os melhores comportamentos, os melhores atos, né, na humanidade, as melhores condutas, né? Então você diria, talvez um exemplo aí de lenda intelectualista, a origem dessa lenda intelectualista tenha sido já na República de Platão, em que Sócrates assume a posição de filosofar em qual seria o melhor ordenamento social sob uma perspectiva racional, né? Sendo que nós sabemos que não é plenamente possível, dentro do campo sociológico, você vislumbrar completamente todas as variantes dessa equação, né? E, naturalmente, quando você começa a racionalizar muito ou acreditar, né, que, por exemplo, a maldade advém da ignorância, e, portanto, se nós educarmos as pessoas, elas, uma vez mais racionais, o mundo se tornará melhor, né? Outro mito, né? Outra lenda, né? Lenda intelectualista, né? São exemplos aí. E, por fim, eu encerro aqui esse vídeo falando das meta-preferências, ou o que ele chama de gosto moral, né? Que não necessariamente, digamos, estão alinhadas com a percepção de nós mesmos, né? Ou como nós agimos e pensamos, né? Então, muitas das vezes, ele cita o caso de personagens em filmes que não possuem qualquer meta-preferência. A meta-preferência seria, assim, o que você vislumbra como o que seria o correto para a sua vida moral, o gosto moral, né? Aquilo que você diz assim, cara, eu queria ser assim, né? Eu acho que isso que é o certo. Isso que é o certo. E muitas das vezes, né, você tem pessoas que não tinham nenhuma meta-preferência em filmes, né, mas aí quando se apaixonam, adquirem uma meta-preferência, uma vontade de ser o melhor, né? Não é nem o caso aqui do livro, né? Ele não citou esse filme, mas aí eu cito O Melhor Impossível, em que Jack Nicholson era alguém, nesse caso, né, que não tinha nenhuma meta-preferência, mas aí uma vez que se apaixona, adquire uma meta-preferência, e ele até se declara, né, se não me engano é aquela Ellen Hunt, né? Não tenho certeza. Ele se declara para ela dizendo que agora ele quer ser melhor, né? Essa é a grande declaração dele no filme, né? Que ela faz ele querer ser melhor. Isso praticamente é a definição de gosto moral, né? De meta-preferência, né? Ele querer ser melhor. Esse melhor, que o nome do filme é Melhor Impossível, né? Esse melhor é a meta-preferência que ele adquiriu, né? E ele também fala da situação das pessoas que têm uma conduta, têm um padrão, têm suas preferências, mas que não necessariamente batem com a meta-preferência, né? Ou seja, com aquela visão do que seria o correto, né? E aí eu também cito, também não está aqui no livro, eu cito, por exemplo, o caso do Dexter Morgan, né, da série Dexter, da Netflix, né? Ele, certamente, se você perguntasse a ele, você gostaria de ser um psicopata? Ele diria não. Eu não gostaria. A meta-preferência dele era de um homem saudável, né? São, né? Com uma vida normal. Mas o instinto dele de assassino é mais forte. Então a meta-preferência dele não bate com o instinto que é latente dentro dele, né? Então, naturalmente, ele vai viver em conflito. Geralmente, quem tem uma meta-preferência muito distante da sua conduta, da sua prática pessoal, é uma pessoa que vive em conflito, cheia de culpas, de remorsos, né? É uma característica, né? E ele obviamente vai citar outros filmes aqui. Então, eu diria um filme, até agora, que eu ainda não cheguei no final, mas até agora o que eu li,
Já aprendi muito de filosofia, muito, onde eu não esperava, né? Bem verdade, né? Pois o que eu esperava era me divertir com histórias do Woody Allen, enfim, né? Ou uma hipotética conversa do Sócrates com o Woody Allen. Nesse sentido, o Juan Rivera ficou me devendo, porque eu gostaria muito de saber o que seria uma conversa do Sócrates com o Woody Allen. Seria, no mínimo, muito interessante, muito engraçado, imagino eu. Mas se não obtive ainda essa conversa, pelo menos obtive muito conhecimento filosófico e conhecimento de muitas histórias do cinema, filmes que eu ainda não vi, filmes clássicos muito bons, né? Um livro que eu recomendo, ele já fez outros livros, mais ou menos dentro dessa linha, e bate muito com a minha personalidade, porque quem me conhece sabe aqui, quem conhece o canal sabe, eu trago sempre filosofia de um filme ou de outro, né? Então acabou que eu encontrei aí um par, né? Alguém que gosta de filosofar em cima de filmes, né? Muito, muito interessante nesse sentido. É isso aí, gente. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Um abração. Até a próxima.